Leituras da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia, terminaremos o livro de Judite no capítulos 15 e capítulo 16 e daremos início às leituras do livro de Esther no capítulos 1 e 2. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Judite 15. Quando todo o exército soube que Holofernes tinha sido decapitado, perderam a razão e o conselho, agitados pelo espanto e pelo terror, buscaram a salvação na fuga. Sem trocar uma palavra sequer com o seu vizinho, com a cabeça baixa, deixando tudo, fugiram pelas planícies e pelos montes, procurando escapar aos hebreus, pois ouviam que vinham armados sobre eles. Os israelitas, vendo-os fugir, perseguiram-nos, desceram as encostas atrás deles tocando a trombeta e soltando grandes gritos. E como os assírios iam fugindo desordenadamente, os israelitas que os perseguiam juntos, formados em batalhão, destroçavam todos os que podiam atingir. Osias mandou mensageiros a todas as cidades e províncias de Israel. Assim, cada localidade e cada cidade armou o melhor de sua juventude e a enviou contra os assírios, e perseguiram-nos a ponta de espada até a sua fronteira mais afastada. Entretanto, os que tinham ficado em Betúlia, entraram no acampamento dos assírios e levaram um enorme despojo deixado pelo inimigo em sua fuga. Enfim, aqueles que voltaram vitoriosos para Betúlia, trouxeram consigo tudo o que pertencera aos assírios, um numeroso rebanho, grande quantidade de material e de animais de carga. Veio então de Jerusalém a Betúlia o sumo sacerdote Joaquim com todos os anciãos para ver Judite. Quando ela lhes veio ao encontro, abençoaram-na todos a uma só voz, dizendo: Tu és a glória de Jerusalém. Deste prova de alma viril e coração valente. Amaste a castidade, e não quiseste, depois da morte do teu marido, conhecer outro homem. Ao que todo o povo respondeu: Assim seja. Assim seja. 30 dias mal bastaram ao povo de Israel para recolher os despojos dos assírios. Tudo o que se soube ter pertencido a Holofernes, o povo deu-o a Judite: ouro, prata, vestes, pedras preciosas e outros objetos. Todo o povo entregou-se a grandes festas, com as mulheres, com as jovens e com os jovens, ao som de harpas e cítaras. Judite 16. E Judite expressou-se nestes termos: Entoai um cântico ao meu Deus com tamborins, cantai ao Senhor com címbalos, entoai-lhe salmos e louvores, exaltai e invocai o seu nome. Porque é um Deus que extermina guerras, Senhor é o seu nome, acampou no meio do seu povo e me livrou da mão de todos os meus inimigos. Assur veio das montanhas, do norte, veio com imensa tropa de guerreiros, multidão de encher os vales, cavalaria de cobrir morros inteiros. Jurara incendiar a minha terra, passar meus jovens ao fio da espada e esmagar minhas criancinhas, levar embora meus filhos e minhas filhas, ao cativeiro. O Senhor Onipotente os rechaçou, por mãos de uma mulher. Seu caudilho foi derrotado, não por jovens. Despiu o seu vestido de viúva, para a consolação dos que sofriam em Israel, ungiu o rosto com essência perfumada. Cingiu os cabelos com um diadema e vestiu um vestido de linho, para o seduzir. Suas sandálias arrebataram-lhe os olhos, sua beleza extasiou-lhe a alma, e a espada lhe decepou a nuca. Os persas tremeram de ver tamanha valentia, os medos se acovardaram perante sua audácia. Então, os humildes gritaram, e eles tremeram espavoridos, os fracos, do meu povo, clamaram, e eles foram tomados de espanto. Filhos de jovens mães os transpassaram e, como a meninos fugitivos, os feriram, ei-los derrotados na batalha de meu Senhor. Cantarei a Deus um cântico novo. Sois grande, Senhor, sois glorioso, de admirável poder, invencível. Todas as criaturas vos rendam homenagem, porque com uma só palavra fizestes todas as coisas. Podem abalar-se montanhas e águas, rochedos derreter-se como cera diante de vossa face,
Para aqueles que vos temem sereis sempre propício. Bem pouca coisa é o sacrifício de suave fragrância, é como nada a gorda carne dos sacrifícios. Ai das nações que se insurgirem contra o meu povo. No dia do juízo as punirá o Senhor Todo-Poderoso. Entregará as suas carnes aos vermes e ao fogo, e hão de chorar eterna dor. Depois desta vitória, todo o povo foi a Jerusalém para adorar o Senhor, purificaram-se e todos ofereceram os seus holocaustos, cumprindo os seus votos e suas promessas. Judite ofereceu todas as armas de Holofernes recebidas do povo, e o cortinado que ela mesma tinha tirado do leito de Holofernes para que servisse de anátema de esquecimento. O povo alegrou-se grandemente diante do santuário, e o regozijo desta vitória foi celebrado com Judite durante 3 meses. Terminada a festa, cada um voltou para a sua casa, e Judite, que tinha grande crédito em Betúlia, adquiriu ainda maior renome em todo o país de Israel. A coragem juntava a castidade, de tal sorte que nunca em toda a sua vida conheceu outro homem, desde que morreu Manassés, seu marido. Nos dias de festa aparecia em público com todos os seus adornos. Ela viveu 105 anos na casa de seu marido, e deu liberdade à sua escrava, morreu e foi sepultada em Betúlia junto de seu marido. Todo o povo a chorou durante 7 dias. Em todos os dias de sua vida, e muitos anos depois de sua morte, não houve quem perturbasse a paz de Israel. O aniversário de sua vitória foi posto pelos hebreus no número dos dias santos, e ainda hoje é celebrado pelos judeus. Ester 1. A rainha Vaste afronta o rei. No tempo de Assuero, que reinava desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias em que ele ocupava o trono real de Susa, sua capital. No 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os cortesãos e a seus servos, tinha reunido em sua presença os chefes do exército dos persas e dos medos, os príncipes e os governadores das províncias. Para fazer manifestação da riqueza e do esplendor de seu reino, da rara magnificência de sua grandeza, durante um tempo considerável, a saber, 180 dias. Passado esse tempo, o rei ofereceu a toda a população de Susa, a capital, desde o maior até o menor, um banquete de 7 dias no pátio do jardim, junto ao palácio. Cortinas brancas de algodão e de púrpura violeta, presas por cordões brancos e purpúreos a anéis de prata e a colunas de mármore. Bebida servida em copos de ouro de variadas formas. Bebia-se sem ser importunado por ninguém, segundo uma ordem do rei, porque ele tinha recomendado a todos os chefes de sua casa que deixassem cada um proceder como lhe agradasse. Por sua parte, a rainha Vaste ofereceu o banquete das mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, o rei, cujo coração estava alegre pelo vinho, ordenou a Malmã, Bazata, Harbona, Bagata, Abigata, Zetar e Carcar, os 7 eunucos a serviço, junto de Assuero, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste com o diadema real, para mostrar ao povo e aos grandes toda a sua beleza, porque era formosa de aspecto. Mas a rainha Vaste recusou sujeitar-se à ordem do rei transmitida pelos eunucos, com o que se irritou grandemente o rei, acendendo-se o seu furor. Consultou os sábios versados na ciência dos tempos, porque os assuntos reais eram tratados desse modo, com jurisconsultos. E os mais considerados eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Mares, Marcena e Memucã, 7 príncipes da Pérsia e da Média, que contemplavam a face do rei e ocupavam o primeiro lugar no reino. Que lei, disse ele, se deve aplicar à rainha Vaste, por não ter obedecido à ordem que o rei Assuero lhe transmitiu pelos eunucos? Não foi somente em relação ao rei, respondeu Memucã, que se comportou mal a rainha Vaste, mas também em relação a todos os príncipes e os povos das províncias do rei Assuero. Porque o proceder da rainha será conhecido de todas as mulheres e as incitará a desprezar seus maridos. Dirão,
O rei Assuero tinha mandado trazer à sua presença a rainha Vasti, mas ela não quis vir. Daqui em diante, as senhoras da Pérsia e da Média, sabendo da conduta da rainha, responderão do mesmo modo a todos os grandes do rei e disso resultará, por toda parte, desprezo e irritação. Se o rei achar bom, publique-se em seu nome um decreto real, que ficará consignado nas ordenações da Pérsia e da Média como irrevogável, em força do qual Vasti não apareça mais diante de Assuero e o rei confira o título de rainha a outra que seja mais digna. Quando o edito for conhecido na imensidade de seu reino, todas as mulheres respeitarão seus maridos, desde o maior até o mais humilde. Esse parecer agradou ao rei e aos príncipes, de modo que o rei seguiu o conselho de Memucã. O rei expediu cartas para todas as províncias reais, a cada uma em sua escrita e a cada povo em sua língua própria. Elas decretavam que todo homem devia ser o senhor em sua casa e fazer-se respeitar por sua mulher. Ester 2. A coroação da rainha Ester. Quando, pouco depois, a cólera do rei se acalmou, pensou em Vasti, no que ela tinha feito e na decisão que tomara a respeito dela. Então as pessoas do séquito do rei disseram: que se procurem para o rei donzelas virgens, belas de aspecto. A jovem que souber agradar ao rei se tornará rainha em lugar de Vasti. Isso agradou ao rei que seguiu esse conselho. Ora, havia em Susa, a capital, um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que tinha sido trazido de Jerusalém entre os cativos deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Era o tutor de Edissa, isto é, Ester, filha de seu tio, órfã de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável de aspecto. Logo que foi publicado o edito do rei, numerosas jovens foram reunidas em Susa, a capital, sob a guarda de Hegai. Ester também foi levada ao palácio e posta sob a guarda de Hegai, o encarregado das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou suas graças. Ester não tinha revelado sua raça nem sua família, porque Mardoqueu lhe tinha proibido falar disso. Cada dia ele passeava diante do pátio do gineceu para ter notícias de Ester e saber o que lhe acontecia. Toda jovem começava por sujeitar-se, durante 12 meses, à lei das mulheres. Nesse período se purificavam 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com cosméticos e outros bálsamos em uso entre as mulheres. Depois disso, quando chegava a vez de cada uma entrar junto ao rei, podia, ao passar do gineceu ao palácio, tomar consigo tudo o que queria. Admitida à tarde, se retirava pela manhã a um outro palácio das mulheres, sob a guarda de Shaasgas, o eunuco do rei posto à frente das concubinas, e não voltava mais junto ao rei, se ele não tivesse manifestado o desejo, chamando-a expressamente. Chegou a vez de Ester entrar junto ao rei. A filha de Abigail, tio desse Mardoqueu que a tinha adotado por filha, não pediu nada além do que lhe foi dado por Hegai, eunuco do rei, encarregado das mulheres, mas ela ganhava as boas graças de todos os que haviam. Foi levada junto ao rei Assuero, a seu palácio. Era o 10º mês, mês de Tebete, do ano 7º do seu reinado. O rei amou-a mais que todas as outras mulheres. O rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos em honra de Ester. Mardoqueu descobre uma conspiração. Na segunda vez que reuniram as jovens, Mardoqueu se achava sentado à porta do rei. Obedecendo à proibição de seu tutor, Ester não tinha revelado nem sua família, nem sua raça, obedecia ainda a Mardoqueu, como quando estava sob a sua tutela. Naquele tempo, pois, Mardoqueu se sentava à porta do palácio. Ora, 2 eunucos do rei, Bigtan e Tares, guardas da entrada, cedendo ao ressentimento, pensaram levantar sua mão contra o rei. Mardoqueu o soube e deu parte à rainha Ester, e esta o referiu ao rei da parte de Mardoqueu.
Examinado o assunto e reconhecido como certo, foram os 2 eunucos suspensos numa forca, e se conseguiram o fato nas crônicas, em presença do rei. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Paz e bênçãos a todos.